Uma nova legislação sancionada no início deste ano, ou melhor, deste mês, pelo governo federal, reforça o direito do paciente de recusar tratamentos e exigir explicações claras sobre procedimentos médicos. A medida amplia a autonomia e transparência na relação entre médico e paciente. Para a gente esclarecer melhor esse tema, eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito médico, Dr. Karlen Obeid. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Bem-vindo aqui ao nosso cenário novo do Bora MS. Doutor, vamos falar então na prática, o que é que muda com essas novas diretrizes, né? Médico e paciente passam a ter mais autonomia e também mais segurança nessa relação? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, essa nova lei, ela trouxe benefícios tanto para o paciente quanto para o médico. Isso é muito importante para ambos porque fortalece a relação médico-paciente. Ou seja, este médico, ele vai ter uma lei, uma diretriz acessível, uma lei federal, para que ele possa, de maneira orientada, se posicionar na relação médico-paciente. E, por outro lado, o paciente, ele terá todas as suas garantias que eram distribuídas em resoluções do CFM, em outras legislações esparsas, agora sistematizada em uma legislação só. Ou seja, o que o paciente pode, então, agora optar? De repente o médico sugerir um tipo de tratamento ou de procedimento, o paciente ele pode ali discutir isso com o médico e falar: ó, doutor, eu acho que isso talvez não seja melhor para mim, não me sinto confortável em fazer, existe alguma outra alternativa? Ou seja, dá mais abertura para esse diálogo? Veja só, Bruno, isso que você falou é muito importante porque é justamente o princípio da autonomia do paciente. Ou seja, o paciente é quem detém a autonomia se aquele procedimento que o médico está o orientando, ele aceita ou não. E isso já era discutido em outras resoluções. Mas agora a importância dessa lei é justamente porque ela está sistematizada em uma única lei. A gente não precisa buscar outros dispositivos legais. Mas sim, o paciente, uma vez se submetendo ao esclarecimento do médico, ele pode sim não se submeter, ter a autonomia de não se submeter àquela terapêutica. Agora, falando sobre o prontuário médico, né? Que, na verdade, o prontuário é do paciente, né? Porque, afinal, são informações desse paciente. Muda-se essa percepção também? O paciente pode ter essas informações, saber o que, de fato, lhe foi receitado, foi feito, ele pode ter esse acesso para ele? Veja só, Bruno, esse acesso, ele sempre pode ter, mas sempre foi muito burocrático. Todos os pacientes que já passaram por isso e que estão nos assistindo vão saber muito sobre o quão era burocrático você solicitar o seu prontuário médico junto a uma instituição de saúde. E para a gente entender melhor, né, a gente precisa buscar a evolução do prontuário médico, que de fato, anteriormente, né, esse prontuário, ele servia unicamente como uma base científica. E por isso que ele era codificado, onde aqueles médicos, só os médicos, só quem era da área da saúde conseguia descodificar. Porque ele era usado tão somente de forma científica. Hoje já não mais. Hoje o prontuário, ele pertence ao paciente. Logo, o médico, ao saber disso, ele precisa escrevê-lo de forma acessível, porque quando o paciente quiser ter o acesso para acompanhar a evolução do seu tratamento, a evolução de todo o procedimento, de toda a demanda de saúde que lhe foi ofertada, ele precisa compreender aquilo que ele está lendo. E é interessante, doutor, porque hoje a gente fala muito nessa questão de ter acesso a essas informações de forma muito tecnológica, né? Já foi discutido de que forma que o paciente vai conseguir ter para si essas informações, porque isso é algo que está posto ali dentro do prontuário, dentro da unidade hospitalar, o médico tem acesso. De que forma que o paciente vai conseguir
ter esse acesso? Isso já foi discutido ou isso vem sendo discutido? Isso vem sendo discutido. A forma de acesso continua sendo a mesma, ou seja, o paciente ou aquele representante com a devida procuração, ele vai à instituição de saúde e solicita esse prontuário. Veja só, como são dados sensíveis, há também a questão da proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses desafios, as instituições de saúde vão ter que ainda percorrer com essa normativa. Em situações mais graves, doutor, onde o paciente talvez não tenha condições ou não está apto para decidir sobre qual procedimento realizar ou não, se ele se sente confortável ou não. Como proceder nessa situação? Veja só, ele não muda, mas a partir do momento em que eu estabeleço essa diretriz em um corpo legal único, se torna mais acessível para o médico, ou seja, o médico dentro dessa lei, ele vai ver que, por exemplo, nestes casos de emergência e de urgência onde o paciente ele não está apto a tomar decisões, usualmente os médicos acabavam recorrendo aos familiares, ao responsável legal, ao tutor ou curador. Mas veja só, o médico ele não sabia que existia uma ferramenta de estabelecimento de diretrizes antecipadas e que já está clara nessa lei. O que significa isso, Bruno? O médico e o paciente, eles podem se conversar e podem, em uma eventual, no médico percorrendo esse eventual risco cirúrgico, risco desse procedimento, dele perder a consciência, ele submeter o paciente de forma orientada ao paciente, naquele momento, ainda consciente, estabeleceu uma diretriz antecipada de conduta. Olha, doutor, se acontecer isso, eu vou querer que você reaja dessa e dessa forma. Então, isso já havia em resoluções, em decisões do Conselho Federal de Medicina, mas os médicos eles não tinham muito acesso. Agora, sistematizando numa lei federal, eu consigo ter acesso e me orientar da melhor forma. Tá certo. Conversei aqui com o advogado doutor Carlen Obeid, ele que é especialista em direito médico. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço. Até mais. Até mais. Um abraço para o senhor. Valeu.